falar de algo incrível? Eu tenho tanto orgulho aqui da Band Vale, por quê? Porque a gente tem vários conteúdos na TV e muitas vezes coisas que a gente não vê na TV aberta. Não é comum você ver. Como esse programa, que eu sou fã desde a primeira edição, desde o primeiro programa. Então, a gente vai conversar hoje com o Fábio Marchese, que é apresentador do Cá Entre Nós. Um programa que eu posso falar. Eu já te falei pessoalmente isso, né, Fábio? Fora da TV, né? Já. Primeiro, bom dia. Bom dia, Mariana. Fábio. Tudo bem? Mas que legal ter um conteúdo tão rico na televisão. Hoje mesmo o nosso produtor estava aqui montando, estava ligado em vocês, aqui às 9 horas da manhã, e a gente estava ouvindo, né? Essa questão do empoderamento da mente, da gente também cuidar de dentro da gente, que muitas vezes a gente cuida do externo, né, porque os outros vêm, mas cuidar da alma é tão importante, né, Fábio? Então, eu quero começar esse bate-papo te parabenizando pelo conteúdo. Então, obrigado, Mari, obrigado, Luquinha. Sabe que a origem disso tudo foi muito por conta do programa que eu fiz com vocês aqui em julho do ano passado, que eu fiz uma entrevista online. Sério? Foi no Falando Nisso, não foi? Foi no Falando Nisso, E naquela entrevista, eu já tinha passado pela segunda fase do pico pandêmico e durante a pandemia houve uma sensibilização muito grande que muitas pessoas poderosas, Mari, comandando grandes empresas, vinham conversar comigo durante a pandemia pedindo ajuda mesmo, totalmente perdido. E eu acabava até marcando horário, às vezes, para conversar com essas pessoas. E junto com uma aula de filosofia que foi criada, chamada Wines Day, pelo Daniel Cassan, presidente da Ânima Educação, a gente fez toda quarta-feira discussões muito interessantes sobre filosofia com o professor Clóvis de Barros Filho, que inclusive foi o entrevistado hoje de manhã, agora do programa Cá Entre Nós. Nessa conjunção de fatores, quando eu dei a entrevista aqui para vocês, depois a gente veio aqui para a Band, começamos a bater um papo e criamos o Cá Entre Nós com esse objetivo de gerar expansão de consciência. Foi, assim, um desafio muito grande, mas um desafio muito salutar e um momento muito oportuno. Então, para mim, é uma realização de propósito mesmo, Luquinha, assim, Maria, uma vontade muito grande. Isso, né? Isso é muito especial, né? Eu sinto aqui do programa nosso também, as pessoas me param na rua e falam, nossa, é tão gostoso de ver, é tão natural, vocês falam o que vocês querem, é muito verdade isso. A gente fala o que veio no coração, na mente, não é uma coisa programada. E eu acho que é uma coisa do seu programa também, né? O programa ele tem essa intenção de fazer com que as pessoas criem um pouco mais de interesse a respeito de temas que são temas bons para elas. Sim. E às vezes, Luquinha, elas não têm elas nunca foram acordadas, elas nunca tiveram um gatilho para despertar isso nelas. Sim. Mas está adormecido. Assim, o programa, as pessoas às vezes falam assim, Fábio, mas você fez uma análise, né, uma projeção para saber qual é o teu público? Sim. Cara, a minha percepção foi assim, eu quero colocar para as pessoas aquilo que elas precisam, não aquilo que elas querem. E eu quero fazer com que aquilo que elas precisam se torne aquilo que elas queiram, aquilo que elas gostem. Então, você vai puxando e vai expandindo um pouco a zona de conforto dela, não tirá-las da zona de conforto, mas expandindo. Então, eu considero muito mais as pessoas, não como elas pertencessem, como se elas pertencessem a grupos e clãs. Elas, dentro delas, têm camadas de evolução. Então, nós temos camadas de padrão vibratório que todos estamos aptos para poder ser desenvolvido. Então, por exemplo, eu entrevistei o JP. O JP, ele tem um projeto incrível junto às favelas. Então, é possível desenvolver consciência nas favelas? As pessoas que estão na comunidade têm interesse de expandir a consciência? Lógico que tem. Sim, com certeza. Isso daqui não é uma coisa só para um grupo ou para um outro grupo. A gente teve, assim, algumas experiências de bate-papos aqui e a gente, apesar de conversar com incríveis professores de filosofia, como a professora Lúcia Helena Galvão, o psicólogo o Rossandro, agora o professor Clóvis de Barros, o Murilo Gun, que está trabalhando muito com essa linha também de expansão de consciência. Apesar dessas pessoas elas terem uma cabeça muito diferenciada, Maria,
o programa, ele também entrevista pessoas do seu dia a dia, pessoas para a gente extrair, porque todas têm um potencial muito grande. Eu acho que todo mundo, né? A pandemia veio também, acho que, potencializar essa busca, né? Mas todo mundo busca um sentido interior, a paz realmente necessária para o nosso dia a dia e essa evolução, né? Porque você de casa também, não sei se você acaba também sentindo isso. Existe essa necessidade real da felicidade plena. Eu acho que todo mundo nasce com isso, né? De buscar essa felicidade plena. E muitas vezes a gente pensa que está fora, mas na verdade está tudo aqui já, né, Fábio? Tá. Isso que você falou é incrível. Muita gente brinca hoje, né? Você sempre tem que fazer um download de inspirações, né? Então, por exemplo, Platão fala que o mundo das ideias é o que está em cima, aquela questão mais superior, que é mais uma projeção alquímica de algo superior nos comandando. Então, nós temos que fazer um download disso que já está lá inerte para a gente puxar no momento que você tem uma inspiração para isso. Eu gosto mais de pensar no upload. Ele está dentro de nós. Isso está muito mais inserido dentro da gente com um potencial muito latente, que a gente deixa adormecido. O Sócrates, ele falava, ele foi uma vez instado e foi provocado, falou assim, se eu colocar aqui um monte de presidiário, Sócrates, você consegue pegar essas pessoas, deixar uma semana você conversando sobre filosofia com eles vão se tornar filósofos? Ele respondeu assim, a minha mãe era parteira. Melhor, excelente parteira. Só que ela nunca conseguiu dar luz para quem não está grávida. Tem um aspecto aqui que eu vou complementar o que Sócrates falou. Por isso que nós temos que gerar sementes. O programa Cá Entre Nós é para plantar sementes e engravidar as pessoas de consciência para que elas começarem a gostar daquilo que nós estamos falando sobre questões filosóficas. Durante toda a história, os grandes CEOs da época, reis, imperadores, eles sempre tinham do seu lado um filósofo para instruir. E eu perguntei para a professora Lucilena Galvão, aqui nesse estúdio, inclusive, semana passada, eu perguntei para ela, falei, professora, quantas vezes você foi provocada ou solicitada a sua presença para ser uma mentora de um grande CEO de uma grande companhia? Ela falou, nunca. Olha. Então, a gente precisa, em todas as camadas, despertar esse interesse pela filosofia, não só pela vontade de você discutir, pensar de uma forma sem propósito, mas para você direcionar isso para aprimorar seus negócios, aprimorar tua vida familiar, afetiva, em todos os aspectos. Perfeito. Eu acho que, assim, é um conteúdo, como eu comentei com vocês, diferenciado, que você vai ter aqui, então, todo sábado. Vamos fazer o convite? Você ir na câmera 3? Tá bom. O pessoal acompanhar você? Vamos lá, Fábio. Cá Entre Nós, ele passa todos os sábados às 9 horas aqui na Band Vale, e a gente sempre entrevista essas pessoas. São pessoas que são desde filósofos, psicólogos e pessoas do seu dia a dia, com as suas profissões do seu dia, na sua rotina, mas para extrair delas reflexões que possam servir para vocês também ampliar a sua consciência e vocês criarem uma corrente do bem em prol do coletivo. Perfeito. E parabéns. Que demais, né? Nossa, lindo, né? Muito legal. E algo que você encontra aqui na Band, então, todo sábado para você. Sim, acho que o bacana é a gente falar isso, né? Não tem custo, porque geralmente para ter um conteúdo como o seu, a pessoa tem que ir atrás de um seminário, tem que ir atrás de um aperfeiçoamento, um curso, sei lá, de coisa. Mas agora na TV você tem essas sementes que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia. Incrível. E como uma palavra vira uma chavinha na nossa cabeça. Verdade. Concordo, uma palavra amiga. boa no momento certo. Como é sábio isso na nossa vida. Parabéns, viu, Fábio? Obrigado, Luquinha. Parabéns mesmo. Obrigado, E conte com a gente. Sempre que você quiser também divulgar algo de você, do seu programa, conte com a gente. Querido, vocês sempre... Venha sempre. Você sempre foi um grande apoiador. Obrigado pelo incentivo de vocês. Obrigado. Parabéns mesmo, viu? Obrigado.